1 Reis, capítulo 4, verso 20 e 21. Nós vamos terminar no momento, na hora certa, fazer disso uma meditação. 1 Reis, capítulo 4, versos 20 e 21. Eram, pois, os homens de Judá e Israel muitos, como a areia que está junto ao mar, em multidão, comendo, bebendo e alegrando-se. E dominava Salomão sobre todos os reinos do rio, até a terra dos filisteus, e até o termo do Egito, os quais traziam presentes e serviram a Salomão todos os dias da sua vida. E eram, pois, os homens de Israel, Judá, muitos, como a areia que está junto ao mar, em multidão, comendo, bebendo e alegrando-se. Que Deus aplique a leitura da sua santa palavra aos nossos corações. Podem sentar, irmãos. Esse capítulo 4 expõe a grandeza do que foi o reino salomônico. Ele fez um pedido maravilhoso ao Senhor: me dá sabedoria. O Senhor deu sabedoria a Salomão, e Salomão não soube como monitorar, administrar esse pedido que o Senhor havia dado a ele. Então o reino se multiplicou, vários reinos serviram ao reino de Salomão, mas agora note uma coisa: por esse verso, nós entendemos o que Israel deveria fazer e não fez, e por que não fez. Note o que diz aí, que os homens de Judá, os principais, olha, diz aqui, os principais homens de Israel e Judá, como a areia que está junto do mar, o que eles faziam? Comiam, bebiam e se alegravam. Que influência um reino pode ter sobre outros reinos se come, bebe e se alegra? O que nós entendemos é que aquela evolução financeira, material, opulenta do que foi o reino de Salomão acabou se transformando numa atividade social. Então o dinheiro entrava, o reino crescia, outros reinos se submetiam ao reino de Judá, mas os homens de Judá, que tinham a responsabilidade de ser um testemunho para as nações pagãs, não eram testemunho coisa nenhuma. E como de fato Israel nunca foi um testemunho para a nação alguma. Pelo contrário, é por isso que a Bíblia está lá nós já falamos várias vezes esse verso aqui, Oséias 8:8, Israel está como coisa no mundo que ninguém se agrada, porque foram chamados para ser testemunhas, mas em vez de influenciar nações para mostrar um Deus que os chamou do Egito e formou deles um povo santo e deu a eles a lei santa, Israel foi tragado pelo paganismo daquelas nações. Mas por quê? Porque não se cuidou, não administrou a parte espiritual virou uma religião, e o povo se preocupava mais em comer, beber, dançar e se alegrar. Bem, meus amados, o que tem isso a ver? Meus amados, esse capítulo aqui fala do reinado de Salomão. Quando termina o reinado de Salomão, começa quem? O reinado de quem? De Roboão, seu filho. E o que aconteceu logo no início do reinado de Roboão, seu filho? O reino se dividiu. Por que houve uma divisão? Houve uma divisão porque o povo só comia, bebia e se alegrava. O povo não teve fundamento, o povo não teve base. Se o povo tivesse uma base, uma estrutura espiritual, o reino não teria se dividido. O povo não tinha visão espiritual. O povo só comia, engordava, bebia e se alegrava. E onde a base? Onde a aflição pela miséria dos povos pagãos? Onde a compaixão por aqueles que sacrificavam filhos ao demônio? Onde a compaixão por aqueles que viviam sob imensa obra demoníaca? Israel comia, bebia e se alegrava. Bem, amados, é aqui que eu quero dizer o seguinte:
Isaías capítulo 43, 10 e 12, vocês podem ver que é dada uma ordem ao povo judeu. Isaías, para terminar essa introdução, e 2 pequenos pontinhos de reflexão. Isaías capítulo 43, versículos 10 e 12. Diz assim: vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, para Israel. Que testemunha podia ser? Comendo, bebendo e se alegrando. Meu servo a quem escolhi, para que saibais e me creiais, e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum Deus haverá. Mas Israel fez disso uma religiosidade. Israel fez disso um ativismo religioso, tudo artificial. E a vida? E a vida com Deus? Israel não foi. Se Israel tivesse ido, aquelas nações seriam conquistadas espiritualmente, mas Israel não foi. E quando não vai, nós vamos ver isso aí daqui a pouco. No verso 12, eu anunciei, salvei e fiz ouvir, e Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor teu Deus. Israel foi chamado para testemunhar a grandeza do Deus Todo-Poderoso e Criador. Agora veja lá, pule lá para o verso 22. Verso 22. Olha o que diz a palavra: contudo, tu não me invocastes a mim, ó Jacó, mas te cansaste de mim, ó Israel. Irmãos, é aqui que eu quero terminar fazendo uma pergunta. Será que muitos de nós não estamos cansados de Deus? Domingo tem que ir à igreja, culto de oração quarta-feira, e às vezes nós nos dedicamos mais a determinadas programações, a um ativismo, a uma correria, mas a pergunta é: muito bem, é bom fazer os programas, muito bem, é bom ter várias programações na igreja, mas será que quem participa disso tudo, quem está ativando, quem está ativo nisso tudo, em todos os ministérios da igreja, será que está fazendo isso, entendendo a necessidade de intimamente estar ligado com Deus e não transformar isso numa realidade ativista, religiosa? Será que nós entendemos que não podemos ir se não tivermos cheios do Espírito? Será que nós entendemos a responsabilidade que foi dada a cada crente de ganhar almas para Cristo? Será que nós entendemos a nossa responsabilidade? Eu sei que a igreja, ela recebe dons de Deus, um para ensinar, outro para falar, outro para evangelizar, nós entendemos tudo isso. Mas, irmãos, é preciso estar preparado em qualquer situação para dar a razão da nossa fé. E o que nós estamos vendo é que às vezes há muita correria. Israel comia, bebia e se alegrava. Era festa, era corrida, era programação e o crescimento. Então há um solene desafio, que é o título dessa mensagem, um solene desafio a preservar a visão. E onde está essa visão? Olha, veja lá em Provérbios capítulo 29, verso 18, a palavra do Senhor diz assim: não havendo visão, há uma tradução que fala não havendo profecia, o povo se corrompe. Em outras palavras, quando a igreja perde a visão da obra de Deus, a igreja perde a visão da volta de Cristo. Quando a igreja perde essa visão solene do ide e de que Cristo vai voltar, e a responsabilidade da igreja, a igreja começa a arranjar coisas substitutas para colocar dentro. E também digo mais, quando eu digo igreja, eu falo de cada crente. Crente que não tem a visão da volta de Cristo, não tem a visão missionária, é um crente que tem tudo para estagnar. Por falta de visão, o que diz o sábio? O povo se corrompe. Vocês sabem quem escreveu esse verso? Salomão. No fim da vida dele é que ele viu, que ele mesmo escreveu o Eclesiastes e disse: corri atrás do vento, porque era para correr na direção dos perdidos, mas ficou correndo em volta do templo. Intemplaram-se, vou inventar esse vocábulo aqui, intemplaram-se, só ficaram lá dentro. E Israel não foi.
Queridos, esse verbete, ele pode ser traduzido como visão. E quando eu digo que um crente pode se corromper, é quando o crente perde a noção do sagrado. É quando o crente perde a noção daquilo que é santo e do que é profano. E às vezes começa a querer juntar as duas coisas. E aí aquele texto daquela série de mensagens aqui, Tiago 4:8, né? Voz de ânimo duplo. O que é o ânimo duplo? Tiago fala isso, né? Voz de duplo ânimo duplo, o que é isso? É uma mente dividida. Ao mesmo tempo quer fazer as coisas relativas ao Evangelho, mas ao mesmo tempo está com a cabeça cheia das coisas do mundo. Foi o que aconteceu com Israel. E o que ele falou? Deu preferência às coisas do mundo. Não influenciou, foi influenciado. E o que nós estamos vendo hoje? As igrejas deixaram de influenciar, estão sendo influenciadas, porque perderam a visão. Estão perdendo a visão, e quando se perde a visão, o falso vai tomando conta. O falso vai entrando. Então, amados, priorizar a evangelização é obra de uma igreja. Se vocês perceberem, há duas coisas que Jesus disse. A primeira qual foi? Com relação aos perdidos: ide e fazei discípulos de todas as nações. E a segunda coisa: portanto, ide em meu nome, ensinando e batizando em meu nome. Tudo é ide. A missão da igreja é ir. A missão da igreja é ir. É falar, é testemunhar. Não é intemplar-se, ficar dentro do templo. Amém. Eu quero dizer aqui, abrir um parênteses, esse programa que a União de Adultos está fazendo, de sair para fora, vai na casa dos idosos, está pregando o Evangelho, sempre tem gente lá que não é crente, fazendo uma visita. Gente, isso é maravilhoso, é isso que eu quero que as outras organizações façam, precisam fazer, e nós vamos bater nessa tecla. Isso vai entrar no calendário da igreja. Um domingo os adultos, um domingo a juventude e um domingo os adolescentes. Chega de união de treinamento. Desde que eu me conheço por menino, eu estou treinando, dia de treinamento, união de treinamento. Quer dizer, tem que treinar e tem que ir logo para a luta. Tem que sair, tem que evangelizar. Irmãos, eu não vou pedir para ninguém levantar a mão. Já fiz essa pergunta aqui umas 2, 3 vezes. Mas não vou pedir para ninguém levantar a mão. Mas quantos carregam um folhetinho na bolsa? Quantos carregam um folhetinho no bolso? Quantos? Não precisa levantar não, responda para você. A gente diz: pastor, mas eu não tenho jeito para falar. Gente, é só entregar um folheto, a mensagem está aqui. Entregue um folheto e diga para a pessoa: leia em casa, medite no que está escrito aí, por favor. Só isso. Você não precisa parar, segurar a pessoa pelo braço, falar. Quem não quiser receber, paciência. Você dá. Você entrega. Às vezes a pessoa na hora pode até fazer uma pergunta que pode dar ensejo a você de abrir a conversa com ela. Mas quantos estão fazendo isso? Gente, quantos estão pondo o joelho no chão e orando pela igreja que está sendo perseguida? A igreja que está sendo violentada. Crentes estão sendo decapitados, estão sendo queimados vivos. Não é longe daqui não. E a perseguição aqui está começando. Eu já disse outro dia que ela está começando aqui. E qual é a perseguição ocidentalizada? Você vai fazer um teste, você vai fazer uma prova, você está numa sala de universidade, você vai ter que manifestar o que você pensa sobre homossexualismo, sobre aborto, sobre várias coisas. E você tem que ter uma posição firme. Ou vai negar Jesus, ou vai negar Jesus. Pedro negou, e há muitas maneiras de negar. Temos que defender os fundamentos, temos que pregar, temos que dar razão na nossa fé. O próprio Pedro, depois que negou, lá na frente, nos primeiros passos da igreja primitiva, o que foi que ele disse? Importa mais obedecer a quem? A Deus do que aos homens. Mas a Constituição, que Constituição? É a palavra. É a palavra. Deus abomina, eu abomino. Agora, para isso, irmãos, precisamos ser cheios do Espírito. Precisamos cultivar a vida espiritual. Precisamos ter vida de oração.
São 3 assuntos que Deus me incomoda: avivamento, missões agora e a volta de Cristo, que eu tenho pregado aqui. Precisa se falar disso. É preciso fazer missões. Antes de ontem, dando uma palavra na abertura da PEC, eu disse uma coisa: os nossos dedos aqui, principalmente de vocês, adolescentes e jovens, viu? O dedo está começando a ficar calejado, né? De tanto ficar no mouse ali. É no Facebook, é no WhatsApp lá, essas coisas todas, aí tá lá, E o joelho, moço? E o joelho? Tem marca aí? Tem marca? Tem marca no joelho? Você se incomoda com esses miseráveis que estão indo para o inferno? Tem marca no joelho? Ah, não tenho tempo para nada, mas... O nosso tempo, pode ter certeza, guarde isso, o nosso tempo é naquilo que nós damos prioridade. O nosso tempo é naquilo que nós damos prioridade. Então, queridos, como se principia a perca da visão? É ficar comendo, bebendo, se alegrando, fazendo umas programações, mas descuidando da vida espiritual. Olha, as igrejas que perdem essa visão, elas abrem as portas para coisas que não são da visão. As igrejas que perdem essa visão, elas abrem as portas para aquilo que não é da visão espiritual do Senhor. Querem ver uma coisa? Coisas bizarras estão entrando dentro da igreja. Por que coisas bizarras estão entrando dentro da igreja? Eu não vou dizer quais são essas coisas bizarras, não precisa falar isso. Mas estão entrando porque está faltando vida com Deus. Aquela igreja de Laodiceia, domingo eu preguei lá na igreja do pastor Gilberto, foi uma programação sobre as 7 igrejas do Apocalipse. Então, nesse último domingo passado, de agosto, eu tive que falar sobre a última igreja das 7 do Apocalipse, Laodiceia. E é interessante ali na igreja de Laodiceia, no capítulo 3, verso 20, nós usamos muito aquele versículo para evangelizar, já viram? Ela, eis que estou à porta aí, se alguém abrir, eu entro, cearei com ele. Nós usamos muito isso para testemunhar, para evangelizar. Bem, se esse versículo lhe leva a isso, amém. Mas na realidade, esse verso não é sobre esse assunto. Ali, o Senhor está falando com a igreja de Laodiceia. Se traduzir e interpretar o texto literalmente, aquilo é uma palavra que Jesus está dando à igreja de Laodiceia. A pior dela, que eu chamo de a igreja dos vomitados. Não era nem quente nem frio. Era aquilo em cima do muro, entendeu? Bem com Deus, bem com o cão. Era isso. Tudo em cima do muro. Então essa igreja, Jesus disse, vocês não são frio nem quente. E por não ser uma coisa neutra, eu vou vomitar. Palavra forte, né? Vomitar. Igreja dos vomitados. Agora, sabe por quê? Essa igreja encheu-se de tanta atividade. Essa igreja é como aqueles homens de Judá que comiam, bebiam, se alegravam, porque era uma igreja farta, uma cidade opulenta, muito rica, uma lã invejável, um tipo de lã que eles negociavam invejável. Todas as regiões compravam a lã que se vendia em Laodiceia. Além do mais, era uma cidade muito, também, digamos assim, evoluída numa indústria de remédios. Bons remédios, principalmente colírios. Agora, interessante, nesse verso aí, Apocalipse 3:20, o que está escrito aí? Eis que estou à porta aí. Primeiro, quem está batendo a porta? Jesus. Por que ele está batendo? Porque a porta está. E para quem é essa igreja que ele está escrevendo? Quem? Laodiceia. O que significa? Que ele está onde? Do lado de fora. Ele não está onde? Dentro da igreja. E ele está batendo para quê? Para a igreja. Gente, eu estou aqui, eu sou o dono da igreja, eu tenho que entrar. E nós podemos, como crente, fazer essa pergunta: será que nós não estamos nos enchendo de tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa? Corre do nosso dia a dia, corre para cá, corre para lá. E será que Jesus diz assim: meu filho, tem lugar para mim aí?
Meu filho, tem um tempinho para mim? Tem um tempinho para mim, meu filho? Tem um tempinho para mim? Fala comigo. Vai lá no quarto, fecha a porta, conversa um pouquinho comigo. Nós arrumamos tempo para tudo, e ele precisa ir na tua porta e bato. Irmãos, eu estou falando isso, estou pregando, mas eu falo isso para mim. Às vezes eu fico pensando, meu Deus, eu estou correndo pela tua obra, para a tua obra, mas eu preciso correr para a tua obra em mim, porque se eu não separar tempo, eu vou engordar, eu vou comer, vou beber, vou me alegrar, abraçar vocês aí, enquanto os miseráveis estão indo para o inferno. Sempre eu recebo e-mails, me mandam cartas, pastores falam comigo por telefone, onde eu vou pregar e dizem assim, olha, a igreja do pastor Infante, que ficou no lugar do pastor Gerson, começou com o pastor Gerson, a igreja tem uma visão missionária abençoada. Essa igreja é conhecida como uma igreja missionária. Amém, glória para Jesus. Mas ela precisa continuar ouvindo as verdades, que se ela se acomodar, se ela parar, se ela se preocupar em se intemplar, ela perde a visão. E perdendo a visão, meu filho, não vai ter, esse templo aqui não vai valer para mais nada. Então, queridos, não perder a visão, e a visão começa quando as portas se abrem para aquilo que não está dentro da visão do Senhor. Hoje nós estamos vendo um mundo, eu sempre repito a palavra dessa autora, ela escreveu isso já tem umas décadas, mas ela foi muito feliz porque ela escreveu isso com base na palavra, e o que é feito com base na palavra fica. Ela disse, há de chegar o tempo, já estamos começando, de muitos cristãos e poucos discípulos, muita religiosidade e pouca obediência. E sabe qual é a ordem de Jesus? Ide, e os crentes fazem o quê? Obedecem. Indo aqui em conquista, saindo de conquista por interior aí da Bahia, indo para fora, evangelizando, aonde Jesus mandar, essa igreja tem que enviar, Agora eu fico vendo, né, onde estão aqueles moços, aquelas moças que colocavam a vida no altar, gemiam pelo destino dos pecadores, onde estão? Essa rede social, ela tem sido uma rede, um laço. Eu sei que hoje a preocupação é ter um emprego seguro, garantia no emprego, e às vezes o meu medo, não é errado isso, mas o meu medo é que isso abafe uma voz que o Espírito Santo falou, filha, eu preciso de você, filho, eu preciso de você no meu trabalho. Quem há de ir por mim, meu filho? E você ouviu, mas você, uma pressão da família, você está preocupado, o emprego com garantia de emprego, de trabalho, você está preocupado, mas lá dentro está aquilo, pode ter certeza, se não atentar ao que o Espírito falou, ficarás frustrado por resto da tua vida, serás frustrado por resto da tua vida, pensa nisso. Vocês adolescentes, jovens, Jesus precisa de vocês. E quero, irmãos, entrar aqui na última parte, dando primeiro a conclusão do pensamento desse ponto, como se principia a perca da visão. É quando a igreja fica presa a muita sociabilidade, a muita religiosidade e não vai. Pastor Gerson Rocha escreveu aquele livro, Quem há de ir por nós? Ele faz a comparação, que uma igreja que não vai, ela é um lago. Vocês sabem, já viram um lago? O lago fica parado, cria aqueles detritos em cima do lago, mosquitinho voando de um lado para o outro, fica aquele lodo. Ela não foi, cheira mal, o lago cheira mal. Agora, quando ela vai, ela é o quê? Um rio. O rio onde vai leva o quê? Vida. Olha a margem dos rios. Olha as margens do rio. Uma das coisas que me chamou a atenção no Egito é que o Egito, o índice de chuva é quase zero. Mas o Egito tem fartura. Sabe por quê? Olha para as margens do rio Nilo. Porque o rio Nilo atravessa o Egito. E por onde ele passa, ele leva vida.
E Jesus diz que a igreja que vai, está levando a vida. Quem é a vida? A igreja tem que levar a vida. Olha para as margens do rio, verdes, esperança, vida. A igreja é para levar a vida? Porque se ela não levar a vida, ela vai se automatando, se destruindo. Então a igreja presa à religiosidade, sociabilidade, não vai. É um lago estagnado. E quando eu digo igreja, falo a cada um de nós. Estou indo? Estou intercedendo? Estou contribuindo? Estou com meus folhetinhos? Isso aí. Aqui, ali, adiante. Jerusalém, Samaria, Judéia e até os confins é para ir. E finalmente, irmãos, terminando, como manter a visão na pós-modernidade? Como manter a visão na pós-modernidade? 1 Samuel 15, 22, primeiro livro do profeta Samuel, 15, verso 22. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros. Entenderam? Cultuar é uma bênção. Cultuar é uma bênção. Agora é preciso que aquele que é cultuado esteja. Não era o caso da Laodiceia, estava do lado de fora. Me deixa entrar, vocês estão fazendo tanta coisa, mas me deixa entrar. E Jesus Cristo, para que eu seja uma bênção na minha igreja, primeiro Ele tem que dominar aqui. Ele dominando a sua vida, você vai ser uma bênção na sua igreja. Aonde quer que você esteja, você vai ser o reflexo daquilo que você tem de intimidade com Deus. Se você tiver muita intimidade com Ele, você não vai se envergonhar dEle. Mas se você não tiver muita intimidade com Ele, você pode ser um tipo de sal que facilmente perca o seu sabor. Então, queridos, olha aqui, primeiro, obedecer é submeter-se à vontade de Deus e executá-la. A vontade de Deus é manifestada em duas expressões na Bíblia. Primeiro, ela é expressa em Mateus 16:15. Qual é a ordem? Já falamos nela. Qual é a ordem que Ele deu à igreja? Ide. É o ide, vai. Leva a vida. E a segunda, muitos jovens me perguntam, né? Eu já falei isso aqui várias vezes. E tem muitos adultos também. Pastor, qual é a vontade de Deus na minha vida? Bem, a vontade de Deus está na Bíblia. 1 Tessalonicenses 4:3. Está escrito aí. É a vontade dEle na vida de qualquer um de nós aqui. Porque a vontade de Deus é a vossa o quê? Santificação. É a vontade dEle. Então, se você está santificado, você está com o canal ligado lá em cima. Se você está buscando as coisas de cima, é aquela escada de Jacó. O Senhor vem até ti. Chegai-vos a mim, disse Tiago, e eu me achegarei a vós. Então você abriu o canal, está aberto. A vossa santificação. E se você está santificado, você vai se abster de quê? Que é justamente a maior praga demoníaca, é uma corja de demônios que está atacando esse mundo. Você vai se ver livre de quê? Abstende-vos da prostituição, imoralidade. É isso aí, ó, está escrito aí. A vontade de Deus é a vossa santificação, e que vos afasteis, abstenhais da imoralidade. Irmãos, imoralidade, a palavra é muito ampla. Até um crente que está falando palavrão, ou que fala palavrão, ele está sendo imoral. A palavra é muito ampla. Não estou só, porque quando se fala nisso, logo se converge o pensamento para uma área. É um aviso para todas as áreas daquilo que alcança imoralidade. Eu posso estar sentado no meu sofá, na minha poltrona, com a TV ligada, e estar praticando com os olhos a imoralidade. Então a palavra é muito vasta. É muito vasta. Então a vontade de Deus é isso. Ide. Então a igreja tem que ir. Às vezes ela não pode ir toda, se pudesse, né? Mas ela não vai. Então tem os dons que ela recebe, mas ela tem que sustentar, enviar e manter. Então, queridos irmãos, duas ordens. Quando a igreja tem visão missionária, ela cresce na fé e aumenta na santidade. Olha, a igreja, quanto mais missionária é, menos problema ela tem.
Sabe aquela igreja que não vai? Olha, veja o caso lá de Roboão. Voltamos lá para o Salomão e para o Roboão. Comiam, bebiam e quê? Se alegravam. Depois Salomão morreu, Roboão tomou posse. Olha, estava assim de problema. E o que aconteceu? O reino se dividiu. Agora, se a igreja, se o reino de Judá tivesse envolvido em buscar lá de fora aquelas nações pagãs, não tinha problema não. Não tinha tempo para problema, a não ser aqueles problemas normais que acontecem, anormais, mas esses probleminhas internos tinham acabado, porque o crente não teria tempo para determinadas coisas. Nós precisamos ser cheios do Espírito para levar o Evangelho de poder. Eu não vou ler, mas se quiser abrir para acompanhar, está em Efésios capítulo 4, versículo 17 a 21. Efésios 4, 17 a 21. E digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros, gentios, na vaidade da mente, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. É para não andar como eles, é andar cultivando diante de Deus compaixão por eles. Olha, eu vou dizer uma coisa para os irmãos. Uma vez eu ouvi um pastor, ele foi pastor lá na Igreja Batista do Centenário, em Santos, pastor Francisco. Ele falou uma coisa, aquele homem, ele passou um momento, teve um problema que quase matou ele, teve um aneurisma, e aquele homem quase morreu, já foi dado mesmo como que não ia escapar, mas o Senhor recuperou, vontade de Deus, ele ainda tinha que ficar por aqui. E numa vez que ele estava dando um testemunho lá em Santos, ele falou uma coisa no púlpito que eu disse, eu também sou assim. Ele disse, minha igreja, eu não sei amar. Eu não sei amar. Agora para pensar se você sabe. Bem, eu amo minha família, eu amo os irmãos que estão aqui comigo. Aí é fácil, né? Meus filhos, meus netos. E Jesus falou, se vocês amam aquele a quem quer bem vocês e vocês querem bem, qual é a vantagem nisso? Não tem vantagem. Agora, como é que nós vamos amar essa gente aí fora que faz pouco da igreja? Essa gente que nos afronta, essa igreja que quer enfiar pela goela da gente, esses casamentos abomináveis, essas ações, como é que eu vou amar essa gente, gente? Como é que eu vou? A minha carne não serve para isso. Aí eu me lembro daquela passagem que Jesus vendo aquela multidão enorme, e ele disse, pareciam como ovelhas que não têm pastores. E o verso termina dizendo, e o coração dele se moveu de compaixão. Ô meu irmão, pode pedir compaixão? Peça. Isso daí é uma... Está entendendo porque esse ide não é só pôr folhetinho no bolso e sair por aí? Não. Esse ide tem que ser no joelho. Jesus, põe amor no meu coração. Põe amor no meu coração. Determinadas pessoas às vezes agem para prejudicar a igreja. E eu sempre pergunto dizendo, nós estamos orando por essa pessoa? Nós estamos pedindo ao Senhor que nos ajude a amar tais pessoas? Eu me lembro que uma vez eu fui fazer uma série de conferências lá em Poiraquequara, na floresta amazônica, e os missionários estavam se queixando, porque aquela antropóloga, ela está prejudicando o trabalho, esqueci o nome da mulher, Dominique estava prejudicando o trabalho, porque ela tem uma maneira de pensar completamente diferente, está prejudicando a obra, então mas me falaram tanta coisa da mulher, eu falei, mas eu vou subir no púlpito e vou dizer, olha, então vamos orar para que essa mulher caia fora. Mas antes de me darem a palavra, deram a palavra para o médico americano. Aí o médico americano chegou lá, ele se apresentou, Dr. Timóteo, e ele trabalha com a FUNAI e FUNASA. E ele é crente, então ele estava dando o relatório do trabalho dele como profissional da medicina junto à FUNAI e FUNASA. Aquele homem disse o seguinte, nossos queridos missionários, meus colegas de ministério, de missionários, vocês querem se queixar da FUNAI, da FUNASA, muito bem. Agora eu queria fazer uma pergunta para vocês aqui.
Quantos de vocês aqui estão orando pela vida e a salvação de Dona Dominique e pelo pessoal da FUNAI e da FUNASA? Mas ninguém levantou a mão. E naquela hora, quando ele falou aquilo, me desarrumou todo, que eu já ia lá pedir fogo do céu. Mas eu fiquei agora, meu Deus, eu não posso levantar a mão, eu não oro para essa mulher, eu oro pelo contrário, para que o Senhor acabe com ela. Mas sabe por quê? Aquele médico tinha compaixão de quem? De Jesus. Ele lutou com isso, porque ele também era prejudicado no trabalho dele. Mas ele lutava, ele diz assim: eu oro pela FUNAI, eu oro pelos funcionários da FUNASA, eu oro por Dominique. Irmãos, a função da igreja é essa. Esse é o cristianismo, orai pelos que vos perseguem. Esse é o cristianismo que nós precisamos levar. Povos aí morrendo e nós aqui. Moço, moça, uma solene advertência. Quem há de por nós? O povo queria cantar, beber, se alegrar. Mas onde estão os nossos jovens, as nossas jovens, para levar a palavra? Eu não consigo ver aquele filme tal sem chorar, não consigo. Já vi aquilo mais de 10 vezes, aquele tal da Novas Tribos do Brasil, os dois, e tal 1 e tal 2, e tal significa é verdade, aquele casal ganhando os mouques para Cristo. E fico me lembrando da igreja que não queria mandar eles, porque eles eram já com a idade mais ou menos avançada, e eu choro, e no fim eu digo: oh meu Deus, com todos os problemas que eu passo no ministério, com essas lutas que eu tenho enfrentado esses anos todos, eu queria ter mais de uma vida, eu queria para fazer a obra. Ontem me abençoou, antes de ontem, vendo aquele grupo de moços, de várias igrejas vieram aqui para se preparar, para levar a palavra para os pequeninos. Crianças estão aí, gente, crianças estão aí. Tem uma casta de demônios, atingindo a infância. Uma casta de demônio derrubando nossos adolescentes. Uma casta de demônio derrubando nossos jovens. Onde estão aqueles que podem enfrentá-la? Senhor, nós não pudemos com ele. Não, vocês precisam orar mais, me buscar mais, e aí vocês poderão com essa casta. Quem vai? 2 Reis capítulo 5, e aqui eu termino. 2 Reis capítulo 5, versículos de 1 a 3, fala daquela menina de Naamã, não é aquela serva de Naamã, mas como eu gosto dessa passagem. As tropas da Síria invadiram Israel, destruíram a casa da menina, e o general que comandou tudo isso levou a menina para a casa dele, lá para a terra dele, para a Síria. Ele falou: você quer ir comigo, filha? Trabalhar com a minha esposa, você vai ganhar um bom dinheirinho. Foi assim? Não foi assim. O que fala a Bíblia? Levaram presa uma menina, na marra. Aí a menina chegou lá e soube o quê? Que o general que tinha feito tudo aquilo com o povo dela e com a família dela era o quê? Leproso. Sabe o que humanamente essa adolescente deveria falar? A reação da carne: morra, desgraçado! Quem mandou se meter com o meu povo? Morra! Ela chamou a mulher onde ela estava e disse: senhora, manda o meu senhor, quer dizer, o patrão, tem que falar: meu senhor, manda meu senhor procurar o profeta de Deus. Vocês conhecem o final da história? Naamã foi curado da lepra por causa de uma menina, uma pré-adolescente. E onde estão elas? Onde estão agora? Nós precisamos dessas meninas. Sofia Miller morreu. 2.000 índios evangelizados no Içana. Morreu. Onde estão as outras Sofias? Ruth Coutinho morreu nos Canamari. Deu a vida lá, morreu com câncer. Deu a vida naquela tribo dos Canamari. Onde estão algum moço, alguma moça para ir no lugar da Ruth? Onde estão, gente? Jesus disse para os discípulos: ide à aldeia e falai para o dono do jumentinho que eu preciso dele. Ah, é só isso, Senhor? Só, eu preciso dele. E eles foram. Chegaram para o dono do jumentinho e disseram:
nós precisamos levar esse jumentinho. Ué, precisar por quê? Porque o Senhor precisa dele. Ah, sim. Então vai lá, pegaram o jumentinho e levaram para Jesus. Agora me diga uma coisa, vamos ver se vocês entendem. O que precisou primeiro fazer no jumentinho, para o jumentinho ir? O quê? O que foi? Falem. Desamarre-o, desprendei o jumentinho. E ele vai. O jumentinho, puseram o rei nas costas dele e ele levou Quem que ele levou no dorso dele? O rei. Ele levou o rei. Pois é, Jesus está precisando de jumentinho aqui, ó. Ô minha igreja, vamos continuar fazendo a obra. Vamos continuar fazendo, dando com amor, com alegria. Porque Deus é fiel. Ele honra essa fidelidade. Bem-aventurada a igreja que tem essa visão, permanece nessa visão e cultiva essa visão no seu meio. Que Deus nos abençoe. Cabeças curvadas aqui. Vamos ficar em pé um instantinho só agora, um instantinho para terminar. Mas antes de terminar, eu quero chamar aqui à frente, em espírito de oração, eu quero saber se há aqui no santuário moços e moças que já receberam um desafio, já colocaram a sua vida no altar. Se há aqui alguns de vocês que já foram chamados, por favor, venham aqui, eu quero orar com vocês agora. Se você já tomou uma decisão na sua vida de servir ao Senhor, deixa o seu lugar e venha aqui à frente. Enquanto a igreja está orando, você já tomou uma decisão? Se tomou, venha. Se tomou, venha. Você quer trabalhar pelo Senhor, tem esse desejo? Então venha à frente aqui. Graças a Deus, a Alba já está aqui. Já foi decidida. Ângela também. Há mais alguém que já tomou essa decisão? Que já tomou? Vem aqui à frente. Só para nós orarmos aqui. Se você já tomou essa decisão, a igreja está orando, ninguém olhe para cá não. Continue orando aí. Intercedendo. Olha, graças a Deus, tem essas 3 vidas aqui, 4 vidas aqui, ó. Agora eu pergunto, será que hoje Deus falou o coração de mais alguém aqui? Se você foi tocado, moço, moça, mesmo sendo adulto, um adolescente, um junior, vem aqui à frente também. Nós vamos terminar o culto orando. Deixa o seu lugar e vem à frente. Se há mais alguém aqui que foi tocado para entregar a sua vida ao Senhor, meu Deus, eu quero ir, eu quero fazer. Meu Deus, eu estou orando, eu preciso orar, eu preciso que o Senhor direcione a sua vida para mim, direcione essa chamada. Graças a Deus, filhos, o casal aqui, graças a Deus. Chegaram aqui na igreja há pouco tempo, né? É isso, vieram do Rio, não é isso? Do Rio, então, chegaram aqui na igreja há pouco tempo. Há mais alguém? Olha, ore por mim, pastor, porque eu sei que eu tenho que fazer a vontade do Senhor, mas ainda estou em dúvida em algumas coisas. Vem à frente, graças a Deus, filha. Há mais alguém? Há mais alguém? Vem à frente. Quem há de ir por nós? Onde estão os jumentinhos? Jumentinhos! Onde estão os jumentinhos? Onde estão as meninas de Naamã? As servas de Naamã? Graças a Deus por esses irmãos, graças a Deus. Nós vamos orar. Pastor Vitor, o pastor Sidney depois dá uma palavrinha com eles aqui também. E esses que vieram à frente hoje, pastor, os que já foram chamados não, que nós já sabemos, que estão estudando, a Alba, mas esses que vieram à frente, hoje uma palavrinha rápida do irmão com eles, viu, filhos? Aqui nesse banco da frente mesmo, terminando o culto, o pastor Sidney vai dar só uma palavrinha a respeito do assunto e vai orar com vocês. Nosso Deus e Pai, agradecemos ao Senhor, pedimos ao Senhor que nos ajude, Pai, não podemos perder de vista isso. Temos nos alegrado, o Senhor tem enviado teus servos que estão na linha de frente a darem os testemunhos, mas nós compreendemos hoje, Pai, esse incômodo que estamos sentindo de fazer os desafios, falar sobre missões. Ó Pai, obrigado, meu Deus. Continua levantando vidas nesses dias tão difíceis, para que possamos partir e buscar aqueles que estão naufragando no abismo do pecado. Abençoa a tua igreja, que ela seja uma igreja que
glorifique o Senhor através da vida que leva e realizando o ID, não somente dando, mas também, como se vê hoje, dando-se para a tua obra. Obrigado, Senhor, te louvo pela vida desses irmãos. Se há aqui algum deles que vieram, estão desejosos de saber a tua vontade, Pai, que o Senhor os oriente, para que possam servir o Senhor onde o Senhor quer que eles te sirvam, em nome de Jesus e para a sua glória. Amém. Terminando o piano de se tocar, vamos sair, e esses que vieram hoje pela primeira vez à frente, sente aqui um pouquinho, pastor Sidney vai orar com vocês, uma palavrinha rápida, viu? Isso. Terminando o piano de ser tocado, nós vamos sair e nos confraternizar na área do templo.